Eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios uma das maiores figuras políticas do nosso estado, ex-deputado federal e hoje um dos mais doutos analistas políticos do nosso estado, João Correia. Deputado, por que o senhor faz o senhor rir toda vez? Alan. Que é isso, deputado? É porque eu tenho essa admiração pelo senhor. Obrigado, é coisa de amigo. Tudo Obrigado, bem? Alan. Tudo na Santa Paz. Tudo em paz? Tudo na Santa Paz. E você é avô? O senhor vai ser avô? Avô, cara. Chama-se Gabriela. Gabriela. Mas é a primeira netinha? E não é? Parabéns. Maravilha. Parabéns, Gabriela. Nome lindo. Tem alguma coisa a ver com a novela, não? Olha, uma boa pergunta que eu vou fazer para Yara, viu? Uma ótima pergunta. Deputado. Mas deve ter sim, né? Gabriela é uma coisa assim Clássico tão... de Jorge Amado. E um personagem tão vibrante. Proeminente. E vibrante. Uma grande mulher. Da literatura brasileira. Uhum. Como é que o senhor acompanhou, como professor, como homem das letras, como também um servidor público, essa greve dos servidores públicos federais, a greve dos professores universitários, onde não se chegou a um acordo final com a equipe do Ministério do Planejamento? Eu sei que o senhor não faz parte das equipes de negociação dos professores, mas o senhor acompanha com muita sensibilidade esta situação. Como professor, como servidor, como o senhor acompanhou tudo isso? Olha, não, são identificáveis algumas diferenças nessas categorias. Algumas categorias estão propondo, e não só no setor público, mas também no setor privado, um reajuste de salários acima da própria inflação. No caso do setor privado, esse torna-se um problema para a economia brasileira porque a mão de obra fabril, por exemplo, é muito cara no Brasil. E o Brasil, vários investidores estão fugindo do Brasil por conta disso aí. Que é o custo Brasil. Custo Brasil. Mas veja só, no caso do setor público, no entanto, os professores universitários, eles na verdade apanham desde o FHC. E na verdade se tornaram pauperizados. Um pedreiro não precisa ser muito sofisticado, qualificado, ganha mais do que um professor, 40 horas ou até mais do que um professor de dedicação exclusiva na universidade. Quer dizer, a universidade houve uma depressão, uma pauperização do rendimento dos professores, que tem reflexo imediato na produção de ciência, na produção de tecnologia, enfim, num problema que o Brasil vai ter que enfrentar, essa geração vai ter que enfrentar, que é o problema de colocar o Brasil no concerto das nações tecnologicamente avançadas. Isso o Brasil está ficando para trás nesse setor. Uhum. Obviamente que há outras categorias que fazem reivindicações porque acostumaram-se a ganhar muito. Que categorias o senhor entende que... Categorias do próprio Estado, categorias do Judiciário, enfim, várias categorias. Eu estou falando que o caso do professor universitário houve um rebaixamento. Hoje perda do poder de compra do salário. Total. Quando eu entrei na universidade com dedicação exclusiva, o meu primeiro salário dava para comprar um Fusca. Hoje dá para comprar 2 bicicletas, 3, 4 bicicletas. Então os professores, quer dizer, a universidade deixou de ser uma carreira em que a juventude se espelhe querendo ir. Porque é uma carreira de miséria, uma coisa meio miserável. E aí a universidade pública mostrou toda a sua força, etc. O governo segurou porque realmente houve uma inoportunidade das greves, porque nós estamos numa crise mundial. Há uma crise internacional gravíssima. Período eleitoral também. Mas especialmente essa crise na questão europeia, que é a marolinha, por exemplo, o Brasil vai crescer esse ano, se crescer 1,2%, 1,3% do PIB, será muito, que significa apenas o emprego das pessoas que chegam no mercado de trabalho. A previsão inicial no começo de janeiro era 4,5%, caiu para 3%. O ministro Guido Mantega, coitado, viaja na maionese com a maior facilidade, quer dizer, de 4,5% veio para 3%, veio para 2,5%, agora está 1,6%. E nós vamos talvez encerrar o ano com 1,2%, 1,3%. Quer dizer, o Brasil não tem um tipo de problema, por exemplo, que estão tendo a Europa e os Estados Unidos, ou mesmo os países do Sudeste Asiático. Então, na verdade, houve uma série de elementos, de complicadores para essa greve. Agora nós estamos com os bancários, aliás, justa reivindicação dos bancários, porque o setor que está mais auferindo lucros é um capitalismo sem risco, é o setor dos banqueiros,
correto? E eles não querem distribuir isso com os bancários e, obviamente, que também os Correios, uma série de elementos. Enfim, é um problema para o governo federal? Mas, ao que me parece, isso foi colocado, inclusive, também porque o presidente Lula não é mais o presidente. A presidente Dilma não suborna, não adocica, não domestica os sindicatos, por isso que essas greves aconteceram. Provavelmente com o presidente Lula, ele iria lá e domesticaria os sindicatos e tal, e essa greve não teria tido esse peso tão grande. Mas eu espero que a nossa democracia resista a isso. Vou voltar a dar aulas recebendo muito pouco. Tá certo? Se eu não tivesse alguns acúmulos, eu teria dificuldades de sobrevivência. O professor, já com 30 anos, o mais antigo do Departamento de Economia, professor de dedicação exclusiva, mas realmente o salário digamos assim, de um varredor do Congresso, ou da Assembleia, ou do TJ, enfim. Um professor do seu nível, com toda a sua carreira, com, enfim, a experiência que o senhor tem, com a dedicação que o senhor tem, eu gostaria até de fazer esse questionamento. Quanto ganha um professor do seu nível hoje? João Correia, mais antigo do Departamento de Economia, dedicação exclusiva, R$ 3.900 líquido. É o meu salário. Se falar... Só recebo 3.200 porque os 700 ainda estou pagando da campanha passada. Lembra daquela campanha que eu tive, aquela votação maravilhosa? Eu fiz um empréstimo no banco, ainda estou pagando isso aí. R$ 3.900 é o salário de dedicação exclusiva. Eu não posso trabalhar em lugar algum. Olha só. Tá certo? Eu não posso, eu sou proibido de trabalhar em qualquer lugar para complementar o meu salário. Então, R$ 3.900, 30.978. 33 anos de profissão. Então é isso. É essa a situação. É uma situação terrível. Falando ainda sobre o debate nacional, eu vou fazer 2 blocos com o senhor para falar um pouco de política nacional e de política local. Eu quero falar sobre as medidas da presidente Dilma. O senhor que é um douto também na observação da política nacional. A presidente Dilma tem tomado algumas medidas para incrementar a economia. Como? A redução do IPI de veículos, material de construção, eletrodomésticos, alguns setores da indústria permanecem até o final do ano. A presidente anunciou uma grande redução na conta de luz para o consumidor comum, como para as empresas. 16% em média para o consumidor comum, 28% para as indústrias. Essas medidas são sustentáveis? É o que os analistas falam. Elas realmente vão trazer um resultado sustentável ou é só a curto prazo? Não, veja só. Digamos, nós pegamos os 3 setores básicos da economia. O setor industrial, o setor agrícola, agroindustrial, enfim, e o setor de serviços. Nós estamos com um problema gravíssimo na indústria brasileira. A indústria está desempregando e o PIB da indústria, o Produto Interno Bruto da indústria, tem caído por conta de uma concorrência exacerbada dos importados, especialmente chineses. Por quê? Porque o setor serviços é quem está, digamos assim, carregando a economia brasileira, por exemplo. A inflação no setor de serviços é muito grande. Quer dizer, o consumo das famílias brasileiras tem sido bastante elevado. O setor agrícola, agroindustrial, que é tão maltratado, tá certo? As pessoas são tão contrárias, é quem também está levando a economia brasileira nas costas. E especialmente o setor do agronegócio. As commodities brasileiras continuam sendo exatamente o motor da nossa exportação. Correto? A exportação que possibilita que nós possamos importar. Porque se você não exportar, você não pode importar. Sem dúvida. Muito bem. Então, o que acontece? A indústria está em maus lençóis. A política de isenção de IPI, por exemplo, ela é uma política correta, mas ela é muito tópica. Ela só tem atendido a interesses muito específicos de quem tem grita maior. Ou seja, o setor automobilístico, por exemplo. Que tem milhares, milhões de empregados. Você estava acabando de dizer aí um automóvel de R$90 mil, etc., de ótima qualidade, automóvel coreano, etc., que hoje é ponta no mundo, esses automóveis realmente são. Mas veja só, um carro tem 3.000 peças, em torno de 3.000 peças, e aí são 3.000 fábricas de autopeças, que no caso do Brasil... Fornecedores. Fornecedores. Muito bem. E o carro também consome aço, uma série de elementos, e os empregos são empregos muito mais consistentes, muito mais bem remunerados. Muito bem. Quando você isenta o carro, a indústria automotiva do IPI, você não isenta o conjunto.
esta teria sido uma medida muito mais ousada, muito mais atrevida da presidente Dilma, se ela tivesse feito uma isenção genérica, global, para o setor industrial, porque aí voltaria a dar ao setor industrial essa competitividade. Para todos os segmentos da indústria? Da indústria de transformação. De transformação? Porque a indústria da construção civil e a indústria extrativa, por exemplo, as commodities, minerais, etc., não precisam de nenhum tipo de apoiamento, de incentivo, porque elas estão indo muito bem, obrigado. Mas a indústria de transformação, que é decisiva, a indústria brasileira é a 5ª maior indústria do mundo. Poucas pessoas sabem disso, Alain. O problema é o custo Brasil. O problema é o custo Brasil. E o problema dos impostos, da carga tributária, é um elemento fundamental. No caso, você veja só, no caso da energia, que é vital para a indústria, para o comércio, para as famílias, para tudo, nós temos a matriz energética mais limpa do mundo inteiro. Barata. Barata, entre aspas. Para produzir é muito barato, para retransmitir é caro. Aí é que está, nós temos a terceira energia mais cara do mundo. E mais, cerca de 80% da nossa energia vem da hidroeletricidade. Ou seja, é um pacto com São Pedro. Tá certo? É algo permanentemente autossustentável. A chuva pode escassear num ano, mas normalmente você tem um padrão de chuvas em décadas ou em séculos, um padrão mais ou menos parecido. Então, o que acontece? Bastava, e aí a presidente Dilma poderia ter sido um pouco mais ousada, do meu ponto de vista. O presidente da Fiesp, o Paulo Scaff, diz o seguinte, que a energia ela poderia ser reduzida em 30% ou 40%, por quê? Porque as concessões, o que são as concessões? O dono das hidroelétricas, o povo brasileiro é o dono delas, sim, tá certo? E elas estão vencendo agora as tais das concessões. Quer dizer, o setor privado operacionaliza a produção, a distribuição dessa energia. Como essas concessões estão vencendo e os ativos, ou seja, o custo da hidrelétrica, o custo das turbinas, tudo isso já foi amortizado há muito tempo, tá certo? Bastava que nós chamássemos o mundo inteiro para fazer um leilão, para fazer uma grande licitação, que a energia do Brasil, que hoje é a terceira do mundo, tornar-se-ia muito mais barata e quando ela fosse utilizada pela indústria, pelo setor, pelo consumo das famílias, pelo comércio, enfim, por todos, nós teríamos uma energia muito mais barata que reduziria, inclusive, a inflação, tá certo? E nós incentivaria o consumo, a indústria, o consumo, a indústria e os produtos industriais se tornariam mais competitivos. No mercado internacional, inclusive. Mas deixa eu aproveitar isso daí e lhe fazer uma pergunta seguinte. Com a redução do IPI, com essas medidas da presidente, os governadores dos estados, principalmente do Norte e Nordeste, os mais carentes e, obviamente, mais necessitados dos repasses constitucionais, reclamam dessa diminuição, porque o IPI ele incide diretamente no montante repassado através do FPE e do FPM. Como se equaliza isso? O governo pode colocar dinheiro de outra forma? Mas me responda logo após o intervalo. Vou dar uma paradinha aqui com o ex-deputado João Correia, analista político, e também a gente volta para falar de outros temas da nossa cozinha, do nosso estado. Até já.